Família Manaim, bom dia, mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para sua casa, peço gentilmente que você curta, compartilhe e comente. E se você não é inscrito no nosso canal, que você o faça e nos ajude a levar a mensagem do Evangelho um pouco mais adiante. A reflexão de hoje é sobre o tema sofrimento injusto, sofrimento imerecido. Essa é uma dúvida, uma questão que sempre vem à tona a humanidade. Por que nós sofremos? Esse sofrimento é justo, esse sofrimento é injusto? E nós vamos meditar na palavra de Deus sobre isso, na carta de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Grava essa palavra, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Esse tema sofrimento sempre vem à tona quando nós passamos por tribulações, por dificuldade ao longo da vida, e muitas vezes nós interpretamos de uma forma parcial, de uma forma até simplória, porque talvez se você vê alguém passando por dificuldade, a primeira reação é dizer, não, está em pecado, está em desobediência ao Senhor, ele não é um servo fiel e por isso está sofrendo. Mas a palavra de Deus, através de Pedro, ele nos ensina que existe um sofrimento que ele é, por assim dizer, injusto, que é um sofrimento imerecido. E que Cristo foi o exemplo maior desse sofrimento. E que esse sofrimento ele cumpre um propósito para mim e para você. E nessa reflexão, Pedro fala nessa carta, se você sofre por ter feito o mal, se você é açoitado por isso, que louvor há nisso em suportar esse sofrimento? Não, você deveria ser punido. É como se um criminoso ele pagasse a sua pena e ao suportar essa pena não tem virtude nenhuma a despeito disso. Mas se ele fala, se, por exemplo, você é punido, se você passa por um sofrimento que aos olhos humanos ou até a sua própria concepção, ou realmente é um sofrimento injusto, você continua fiel ao Senhor, você sofre, como ele diz aqui, por fazer o bem, então assim, a carta é categórica em dizer, vai vir sofrimento por fazer o bem. E a vida dos apóstolos e do próprio Cristo é um reflexo disso. Eles só faziam bem, proclamavam a verdade e eram assolados de sofrimentos injustos. E ele fala, mas se você suportar esse sofrimento por fazer o bem, isso agrada a Deus, isso é louvável, isso coloca você em uma outra dimensão, que você não apenas suporta o sofrimento merecido por fazer o mal, mas na verdade você suporta o sofrimento por ter feito o bem. E Jesus Cristo, Pedro fala que ele foi o exemplo maior disso, de sofrer injustamente pelo meu e pelo seu pecado. E quando o tema sofrimento, talvez não tenha ninguém mais emblemático na Bíblia do que o próprio Jó. E talvez a crise entre Jó e os seus amigos que iniciaram essa discussão de uma forma fiel, eles souberam do sofrimento de Jó, viajaram de um local distante e choraram e sofreram juntamente com Jó, mas essa crise entre esses amigos veio porque eles não compreenderam um sofrimento imerecido a um homem justo. Era uma relação prática de causa e efeito. Se eles viam que Jó era extremamente abençoado e era fiel a Deus, e ele tinha caído numa vala, tinha caído em algo muito ruim, num sofrimento extremo, ele fala, não, Jó, existe algo escondido aí. Se você está sofrendo é porque você está pecando, você tem algo oculto, e fale, apresente o que você está escondendo. E Jó, um homem íntegro, que o próprio Deus no início do capítulo fala, o homem mais justo de toda a terra, um homem de um caráter, Jó sofria porque dizia, não estou sofrendo de uma forma que eu não cometi pecados, eu não fui infiel ao Senhor. E eles passam o livro todo debatendo sobre isso. Então, meus irmãos, que o aprendizado de hoje fique que vão ocorrer sofrimentos que muitas vezes vêm para o nosso crescimento, para a permissão do Senhor, e a forma que nós compreendemos e nos portamos diante desse sofrimento é que agrada a Deus, se nós formos perseverantes, resilientes e resistentes. E todo sofrimento, ele vem para um crescimento, para um aprendizado. E eu queria orar com você hoje, mediante essa palavra.
Senhor Jesus, obrigado, Santo Deus, porque a Tua palavra nos orienta. Ela é bússola para nós. E aqui, Senhor Deus amado, nesse ensinamento de Pedro, nós compreendemos, Senhor, que nós devemos suportar até alguns sofrimentos, Pai, que vêm por ter feito o bem, vêm por ter sido obedientes a Ti, vêm por ter andado, por estarmos andando nos Seus caminhos. Nos ajuda, Deus amado, a suportar os sofrimentos, a compreender, Senhor Deus amado, os ensinamentos, a compreender, Senhor Deus amado, os Teus mistérios. E nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a ser consolado pelo Teu Espírito, a buscar compreender, Senhor Deus amado, a dimensão espiritual de tudo isso. E mais do que isso, a ter uma fé inabalável em Ti. E também, Senhor, não duvidar da Tua bondade, não duvidar do Teu caráter, não duvidar do Teu santíssimo amor. Um excelente dia, que Deus te abençoe. Forte abraço. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.